andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco neste final de tarde, início de noite, deste último domingo do mês de setembro de 2021. Pela misericórdia do Senhor, a cada um desses que estão conosco neste momento, nós te agradecemos ao soberano Deus. A cada família, a cada lar, a qual o Senhor tem abençoado também desses que nos veem pela internet. Nós te bendizemos, te agradecemos e te pedimos pelo teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, primeiramente comigo, com cada um desses teus filhos que neste momento estão reunidos e juntos em comunhão conosco. Nós te bendizemos e te agradecemos. No nome do teu Filho Jesus, que o teu Espírito Santo sempre fale, sempre direcione, sempre guie e sempre esteja, Senhor meu Pai, falando com cada um de nós. Não somente nesses momentos, mas em todos os momentos do nosso viver. Nós te pedimos a tua presença santa, no santo e precioso nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus, neste dia 26 de setembro de 2021. O Senhor tem nos abençoado e somos mais que agradecidos. Uma semana com dois feriados intercalados na semana, mas graças a Deus o Senhor está conosco e tem nos guardado também. Vamos iniciar os nossos louvores com o hino de número 200, que alguns irmãos não precisam nem abrir a harpa, porque já sabe de cor. Então, hino de número 200, o bondoso amigo. Ok? 1, 2, 3. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar.
Amém, Glória a Deus. Senhor. Amém. Amém, aleluia. Então, nesta vida presente, participando das bênçãos do Senhor, Amém, Senhor. que são para com todos os seus filhos, e na vida futura, a vida eterna com Cristo Jesus, a nossa esperança viva. O seguinte, então, de número 196. Uma flor gloriosa. Amém. Ok. 1, 2, 3. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Saulo, pois achou ele a rosa dos céus. É Paulo. Precioso pra mim é Jesus, ele é. Precioso pra mim é Jesus. E eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Que tudo pra mim é Jesus. E que tudo pra mim é Jesus. Amém. Para nós, aqueles que cremos e confiamos nesta palavra maravilhosa, que o melhor que temos é confiar, crer e esperar. Aquele que confia, aquele que crê, ele passa a confiar, e aquele que confia passa a esperar. Então, Amém. É uma dinâmica da palavra de Deus para o cristão. Aquele que não acredita, que não crê, já não participa de mais nada desta, vamos dizer assim, corrente. Amém. Uma situação ligada à próxima. E o terceiro, de número 193, a alma batida. Estava aqui meio preocupado hoje, mas aí cantei esse hino, já melhorou bastante.
Tem um efeito terapêutico. Amém? Se tu, minha alma, a Deus suplicas. Ok? 1, 2, 3. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele voltará. Amém, aleluia. Graças a Deus. Promessa do Senhor que todo cristão confia e crê que ele voltará. Esperamos que ele volte ainda vivos, mas às vezes ele pode voltar individual. Chamou, hoje é sua vez. Ok, vamos fazer o quê? Não ficar nesta terra, nós não vamos. A Maria que assistiu, parabéns. Então deixa antes da Que assistiu, bênção parabéns. apóstolo.
Eu vou chamar ela. Antes da. Ah, tá. Se ela puder, Tá. ela fala. Porque antes da bênção apostólica. Então. Amém. Então, neste momento, eu gostaria de agradecer, antes que eu esqueça, agradecer a Simone. Simone tá por aí, né? Oi. Isso. Gostaria de agradecer a Simone, porque a Simone, na sua dúvida, evidentemente, me fez ficar pensando e o Senhor me fez estudar um pouco para saber qual é o nome de Deus. Né? Então, foi assim, uma dúvida da irmã Simone, e que nos próximos minutos eu espero que possamos estar aprendendo um pouco do que a palavra de Deus tem sobre o nome de Deus, que nós chamamos Deus. Amém. Então, daqui a pouco veremos. E, se possível for, então, até o final, um curto e pequeno testemunho da minha parte. Amém. Então, o nosso texto está em Êxodo capítulo 3, no versículo 6 e no versículo 14. Então, no livro de Êxodo, Mateus, Marcos, Lucas e João, é isso ou não? Não. Então, Gênesis e Apocalipse no meio, também não. Depois de Gênesis, o segundo livro dos 5 que escreveu Moisés. Então, Êxodo, a saída do Egito. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, diz assim. Claro que tem que saber o que se passa, não? Para entender o contexto, mas não é difícil. Começa no capítulo 3, versículo 1. No versículo 6 diz: Então Deus respondendo a uma dúvida de Moisés, disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. No versículo 14, e disse Deus a Moisés, que ele queria saber o nome dele novamente. Mas disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Então, quem enviou? Eu sou. Pronto. Gostou? Não. Então, vai ter que aceitar. Mas vamos ver por que a razão de algumas coisas para entender melhor. Às vezes, não entendemos direito. Bom, agradeço a Deus a presença de cada um de vocês, mais uma vez, sempre que tem nos incentivado. Aqueles que estão ali no Brasil, acordando alta madrugada, que para mim, quando chega no inverno, que está se aproximando, fica mais difícil. O dia não clareia cedo e a cama fica mais gostosa pela manhã. Aí, não, precisa tomar cuidado. Então, a irmã Luzinete, juntamente com a irmã Leonilde e o meu irmão Hidecasa. Hideite. Não, Hidecasa. Hidecasa é o filho dele. Então, agradeço a Deus e peço a vocês, lembrem-se de nós nas vossas orações. Agradecidos por esta oportunidade. Irmã Mieko, quero ficar depois. Ok, depois.
Hoje, quinta-feira, as coisas de domingo. Amém. Agradecer a disponibilidade de vocês também. Amém, Jesus. E oração para o pessoal da igreja daqui, os irmãos daqui também. E Oh, Deus minha Santo. família também. Amém. Familiares de vocês também. Só Amém. pedir oração. Sim, ó Deus. Então, o Senhor esteja abençoando ali os irmãos que também com dificuldades têm dado oportunidades Amém. a esses irmãos brasileiros. Amém. Irmão não. Irmã Mieco, então, Realmente, agradeço pedido de a oração. todos, os presentes, a paz do Senhor. Bom dia, boa noite, boa tarde. Realmente, Deus nos usa de multiforme maneira, né? Agradecemos a Deus. Hoje é aniversário da irmã Maria Sato e do nosso sobrinho, filho da tia, do Rogério, né? E a Maria Sato, o maior presente de Deus para ela foi ela ter levado a filha dela para ouvir a palavra. Nossa, glória a ouviu, Deus. viu o Amém. culto Orar de em favor dela, jovens isso. e depois assistiu o culto e falou muito, porque ela realmente tocou. Deus sabe, né, o melhor, né? Na maior dificuldade que a Maria falava para mim da filha, então foi tocado nesta palavra, né? De livramento, que Deus ajuda nas tristezas, nas incertezas, nas ansiedades, né? E foi uma bênção muito grande. A menina chama Arissa, né? Amém. E Orar para por o ela. aniversariante deste mês, que é a Manarro, dia 11, Maria Sato e o Rafael é hoje. Rogério é o segundo. É a família de 5, Harry Rofu, então você já viu, No né? mês Então é desse Rogério. mês que se passa, desse mês que está terminando. Desse mês. E a Keiko, que é a esposa do Anderson, dia 29. Hoje eles não estão presentes, foram para outra cidade, né? Então, agradecimento a Deus por isto. Amém. Sim, amém. Então, amado Deus, nós te Senhor, bendizemos, te agradecemos. Tu és justo, santo. Santo é o Senhor. É um Deus de amor, de salvação, de cura. Tudo, Senhor meu Deus, está debaixo do teu querer e da tua vontade. A tua permissão, Senhor meu Pai. Nós te agradecemos. Como comentamos, ó Senhor, como irmã, devemos saber e aceitar o teu tempo, o tempo determinado por ti para Senhor. todas as coisas. O tempo do sim e o tempo do não, o tempo do espere. E nós te agradecemos, Pai. Esta semana se passou e o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos abençoado. A cada um desses teus servos, a cada um dos teus filhos, a cada um daqueles que nos ouve, que nos assistem, Senhor meu Pai, nos incentivando a permanecer e a continuar nesta obra. A cada um desses irmãos também que com o coração agradecido agradecem a Ti, ó Deus, por poderem estar juntos conosco, reunidos em nome do Teu Filho Jesus. Cada lar, cada família, o irmão Nishimura, seu lar, a sua esposa, seus familiares todos, ali as tuas bênçãos repouse sobre cada um. Assim também, Senhor meu Deus, como a irmã Luzinete, aos seus filhos, ao seu esposo, aos nossos queridos irmãos ali em São Paulo, os pais dela, a irmã da irmã Luzinete, a Janete, ao irmão da Luzinete ali, Senhor meu Deus, Donizete, em Marília, que o Senhor esteja continuamente abençoando, guardando o Rafael, ó Pai amado, assim como a nossa irmã Érica, que ali está próximo da irmã Luzinete. O Senhor esteja continuamente abençoando aquela família, guardando continuamente como o Senhor assim o tem feito, e ela tem testemunhado da tua grande e infinita misericórdia para com eles. O nosso irmão Hidesh, a sua esposa, agradecem a Deus e pedem a tua presença, Senhor meu Deus, abençoando a cada um dos filhos deles, a cada um dos netos, ó Senhor, e aquele irmão que tem evangelizado, que o Senhor esteja abençoando o trabalho das mãos daquele irmão, que tudo seja feito para a honra, louvor e glória e engrandecimento do teu santo nome, não de nenhum de nós, e nenhum, Senhor meu Deus e Pai, deve receber a honra, o louvor e a glória, a não ser o nosso Deus Pai, o Deus Filho, nosso Deus Espírito Santo. Te bendizemos e te agradecemos pela irmã Simone, o seu lar, a sua família, a sua
o seu local de trabalho, Senhor meu Deus, o Julinho, também, Senhor meu Pai, tem muita responsabilidade, a sua filha Sofia, ao seu filho Noah, que o Senhor esteja continuamente abençoando, continuamente dando esta alegria, esta paz para este casal que tem estado conosco. Ao Anderson, a Keiko, que não está conosco. Nós te pedimos a tua presença, abençoando ali onde eles estiverem, que eles possam estar retornando. Ao Kaoru, nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor meu Deus, e nos desculpe por estes momentos, mas vamos orar até o final, mais uma vez, em nome do teu Filho Jesus, com a presença do Julinho, e pela irmã Maria, que esteve conosco nesta manhã, o seu lar, a sua família. Ó Senhor, esta bênção daquela jovem arredia, que, Senhor meu Deus, foi pela primeira vez na tua casa ouvir a tua palavra e esta semente plantada naquele coração, nós cremos que não voltará vazia, mas antes fará aquilo que te agrada no coração daquela jovem, que possa ser usada junto da mãe, para também levar a tua presença, a tua palavra ao Pai, Senhor, e aquela família trabalharem unidas, e, Senhor, com o mesmo propósito, ó Deus Santo, no precioso santo nome do teu Filho Jesus. Concede esta oportunidade dela estar vindo à tua casa. Nós te pedimos, não porque merecemos, mas te agradecemos, Senhor, por todos esses e todos aqueles que nos assistem, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Por todos esses aniversariantes, Pai, mencionados aqui, que o Senhor tem concedido mais um ano de vida e saúde, que o Senhor conceda muitos e muitos anos de vida e saúde, até a vinda de Cristo Jesus nos buscar. Nós te pedimos, Pai, como temos recebido esta vida e participado desta vida e vida e abundância que o Senhor tem nos concedido sem merecermos. No nome de Jesus Cristo, Deus soberano, Deus justo, Deus maravilhoso, Deus sublime e perfeito em todos os teus feitos. Nós te bendizemos, te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, eu espero que possa responder a pergunta de duas pessoas, a minha irmã Fátima e a minha irmã Leonilde, de falar uns poucos minutos sobre o que aconteceu ali no começo dos anos 70. Julinho, tá ouvindo, Julinho? Oi, ele tá no outro quarto. Tá bom. Tá. Se ele tiver pedido de oração. Oramos no final, então. Tá bom. Tá aí? Até o final, mamãe, ele vai dar um tempo para ele, para conversar com ele. Então, segundo a dúvida da nossa irmã Simone, nós resolvemos então aqui... Nós resolvemos, então, fazer um pequeno e breve comentário sobre aquilo que eu encontrei sobre qual é o nome de Deus. Nesta época deste antigo do exílio, ou seja, de quando o povo de Deus estava no Egito, na cultura desta época, na cultura antiga, conhecer o nome de uma pessoa era um fator muito importante. Então, para os judeus, que era o povo de Deus, povo de Israel, para os judeus, conhecer o nome de Deus era fundamental para buscá-lo e obter o favor esperado. Então, como ele ia se dirigir a Deus se não sabia o nome? Então, para o povo de Israel, conhecer o nome de Deus era necessário, pois conhecendo o seu nome, era conhecê-lo como ele é. Então, nós sabemos que em muitos nomes bíblicos, a pessoa colocava o nome na criança ou em outras situações, em locais, de acordo com algo relevante que acontecia. Não era do nada, não, vou colocar o nome na criança de Roberto. Mas por que Roberto? Não sei lá, né? Então, antigamente não era assim. O significado, esse nome tinha um significado por trás desse nome. Por isso que, conhecendo o nome do Senhor, né, era conhecer o Senhor como ele é.
Então, o nome de uma pessoa estava sempre ligado ao seu caráter e à sua essência, ou seja, aquilo que ele era. Por exemplo, o nome bem conhecido, Abrão. Como era Abrão? Abrão significa pai exaltado. E Deus falou, você não vai chamar mais Abrão, e sim Abraão, que é o quê? Pai de muitas nações. Que está em Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Que Deus troca o nome dele. Não é algo singular. Não? Tem mais outras situações na Bíblia. O outro mais conhecido é Saulo. Você não vai chamar Saulo, mas Paulo. Então, por que ele trocou o nome? Tem alguma razão. Não é? Então, antes da saída do povo de Deus, do povo do Egito, Israel tinha um conhecimento de Deus dos patriarcas. É o que respondeu Deus a Moisés no capítulo 3 de Êxodo e no versículo 6. E então, eu devo dizer ao povo que quem me enviou, ou quem é que vai resgatar o povo? Deus de Abraão, que é os patriarcas, são os pais. Ele disse dos seus pais. Então, capítulo 3, versículo 8. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai. Quer dizer, ele perguntou o nome, mas ele não respondeu exatamente o nome. Então, ele respondeu que era o quê? Era uma forma de conhecer. Mas eu conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não falou o nome próprio. Então, esse conhecimento não era pessoal. Essas pessoas conheciam a Deus através de uma outra. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus falou com eles individualmente. Falou com eles. Ele se revelou aos pais. Deus de Abraão, ele falou com Abraão? Sim, vocês conhecem, sabem. Então, ele falou com Deus dos antepassados? Sim, Deus dos vossos pais, como está na Bíblia, e Deus dos vossos antepassados. Eu sou esse Deus. Então, nunca não, numa relação desses homens com Deus. Não era algo que era pessoal. E é o que o povo de Deus, então, buscava. Por isso é que Moisés foi e perguntou ao Senhor. No versículo tal, Moisés... Não. Mas eu não lembro. Não. É num dos versículos agora. Moisés a Deus, 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó? Não. Ok. Então, já volta ao texto já. Então, até então, o povo de Israel conhecia o Deus como Deus através da aliança de Deus com outros homens. E não por uma experiência pessoal com ele, como nós fazemos hoje. Você se dirige a Deus através de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos indignos de chegar até Deus. Por isso que temos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, que eu não sei o que pedir corretamente, então eu preciso do intercessor. E mesmo porque eu sou pecador, eu não tenho acesso a Deus diretamente, eu não posso falar com ele. O véu do templo foi rasgado, mas por Cristo Jesus. Então agora eu posso me dirigir a Deus, mas eu não posso esquecer que na minha petição eu tenho que colocar em nome de Jesus Cristo. Eu estou me dirigindo a Deus, sim. Então, nessa aliança, a aliança era com os patriarcas, não era uma experiência pessoal da pessoa. Ou seja, ele não se dirigia a Deus como nós fazemos hoje. Então, os povos os povos do Egito e dos países vizinhos, assim como exemplo, não precisavam ser vizinhos, tinham os seus deuses e chamavam eles pelo nome.
Por exemplo, Baal. Você já ouviu de falar? Deus Baal. Deus Dagon, aquele que caía levanta. Astarote, que eu marquei algum. Moloque, que o deus de Moloque mandava queimar os filhos vivos para receber uma bênção. E no Novo Testamento, a Diana, ou a Diana, ou a deusa lá dos Efésios. Então eles se dirigiam a um deus deles pelo nome. E o povo de Israel nada, não sabia a quem se dirigir pelo nome. Então, quando Deus falou com Moisés nessa passagem de Êxodo, ele queria saber o seu nome, o nome do Senhor, porque o povo de Israel também sentia a necessidade de um relacionamento mais próximo com Deus. Tá? Uma vez que eles iriam chamar Deus pelo seu nome e, como eu disse anteriormente, buscá-lo pelo nome, isso ia dar mais uma confiança à pessoa de obter o favor esperado. Este era o pensamento dos judeus nesta época. Então, não podemos criticar que eles queriam saber o nome de Deus, por quê? Era esta a razão, era a cultura. A cultura do Brasil é completamente diferente da cultura daqui, em tantos aspectos. Então, nós devemos entender que o povo também queria falar diretamente com Deus pelo nome. Então, está no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. Se eu não marquei, desculpa. Então, no capítulo 6 de Êxodo, nos versículos 2 e 3, disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor, que significa El Shaddai, o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Entendeu? Então Deus respondeu: eu sou o Senhor. Ele disse que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, que significa o quê? El Shaddai. Nós, em português, chamamos Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, é o nome dele. Como é? O Senhor. Está esclarecido? Então ele diz aqui que o nome dele é o Senhor, que é um tetragrama. São 4 letras consoantes, não dá para pronunciar. É o nome oculto de Deus que não pode se pronunciar. Eles não pronunciavam. Quando eles iam escrever o nome de Deus, eles tinham que se lavar as mãos, limpar as canetas, o lugar que eles escreviam. Então não era como hoje, que acontece alguma coisa, oh my God. Ou seja, isso não tem nada a ver. Antes, nesta época, era importante tanto você conhecer como respeitar aquele nome que era do seu conhecimento. Então, Deus Todo-Poderoso, que existe, então, hoje em dia, até hoje em dia, a letra YHWH, que cada uma delas tem uma palavra associada a ela. Yoda, depois eu não lembro as outras. Yoda é do Y. As outras eu não me lembro porque eu não consegui encontrar novamente o que eu tinha visto. Lu não sabe. Lu sabe. Então, alguém sabe, não? Não. A Lu? Lu Tá aí, Lu? sabe. Lu. Não. Não sei. Isso. Eu não lembro também. Então, ele era chamado por... Ele se identificou a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não pelo nome, o Senhor, não me revelei a eles. É o que ele está dizendo. Então, no versículo 2 e no versículo 3, então, nos dá a direção do que é o nome do Senhor. Então, o nome
de Deus é o Senhor, que, como eu disse, é um nome que em português não dá para pronunciar. Houve com certeza, então, as variações de vários idiomas para se tentar pronunciar. Então, adaptando ao idioma latino, ao latim, que veio posteriormente, talvez exista até hoje, não sei, e ao português. Então existe Javé, Jeová, isso é um latinizado, não tem nada a ver com o tetragrama, que é o nome de Deus oculto, porque ninguém sabe o que é. Ninguém tem como pronunciar esse nome, certo? Pelo menos em português. Parece alguma coisa aqui. Sendo assim, o nome de Deus aqui está ligado à sua real presença e acompanhada por sua demonstração de proteção, poder, que foi o que aconteceu com o nome do Senhor quando ele se identificou para tirar o povo do Egito. O que ele fez? Protegeu, demonstrou o seu infinito poder com as pragas, o livramento, depois provendo todo o necessário ao seu povo na saída do Egito e no deserto, e para nós, sempre e eternamente, a sua proteção, seu cuidado, seu livramento até hoje, para com cada um de nós. Então, Deus ainda cumpre a sua aliança com os patriarcas, que chegou até nós. Então, Deus de Abraão, todos nós que sabemos, era passado da idade, e depois, então, a sua esposa também, já passada da idade, Deus prometeu para ele que ele seria o pai em outras palavras, o pai de muitas nações. Ele falou, mas nem filho eu tenho, como vai ser isso, né? Mas, então, ele se cumpriu, o Senhor o cumpriu, e ele cumpre, então, a sua aliança com os patriarcas. Então, esse mesmo Deus que livrou o seu povo, o povo de Israel que estava no Egito, é o mesmo que sempre está com o seu povo em todos os lugares. Então, esse Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, está em todos os países, em todos os lugares. Para quê? Eu pus numa ordem aqui, na minha ordem, desculpa, né? Então, para salvar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos livrar. Deus está sempre pronto. Não tem nenhum lugar que Deus está pronto para te condenar, para te julgar, para te puxar para baixo, como nós dizemos em português. Não, é sempre o oposto, para exaltar, para fortalecer, para livrar. Amém. Bom, Amém. em todos os povos, em todos os lugares. Então, esse nosso Deus, que podemos dizer como ele disse aqui, eu, o Senhor, que é o nome dele, ou o Senhor, ou o eu sou, porque o eu sou, escrito, quando ele disse, diga ao povo que, ao povo que o eu sou, né, vai tirar vocês do Egito, né? Então, o eu sou pode ser quem eu sou e quem eu serei, no idioma original. Ou seja, não só no presente como no futuro. Esse é o nosso Deus eterno, que é imutável. A gente sabe que ele não muda, ele é absoluto, ele também é independente, não depende de absolutamente nada, como nós, que dependemos de tantas e tantas coisas. Ele é insondável, uma das razões para não se revelar. Ele é soberano, ele não precisa dizer o nome dele para ninguém, não é? E muito acima da compreensão humana, o que a gente encontra versículos na Bíblia que nos diz isto. Ele é inescrutável. Palavra difícil. Inescrutável. Isso, inescrutável. Ou seja, ele é indescritível. Não adianta querer entender. O salmista foi querer entender e falou, não, deixa eu ficar louco, deixa eu parar. Então, quem sou eu, então, para querer entender? Então, sempre nos lembrando, esse mesmo Deus Todo-Poderoso, ele não depende de absolutamente nada,
não depende de nenhum dos homens, os homens sim que dependem todos dele, e que jamais podemos compreender a sua mente. Então, Deus único e sem igual. Agora, no Novo Testamento, então isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ó, Deus veio ao mundo na pessoa do Filho Jesus Cristo, nós sabemos. E que se identificou com Deus. E ele afirmou várias vezes a mesma coisa que disse o Pai. Então, eu sou. Foi a resposta que ele deu a Moisés. Não? E no livro de João, vamos ler algumas passagens assim breve para confirmar. São versículos bem conhecidos, mas do livro de João, começando no capítulo 6. Eu vou em ordem para frente. Então, no capítulo 6, no versículo 35. Então, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Então, eu sou. Ele usa esta, eu sou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. No capítulo 8, no versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ainda no mesmo capítulo 8, versículo 58. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que, antes de Abraão nascer, eu sou. Amém. Então eu sou, é ele, o Deus. Então eles apanharam em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, porque ele estava dizendo que ele era o próprio Deus, é claro. No João, ainda na folha seguinte, capítulo 10, versículo 11, também bem conhecido, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade maravilhosa. João 14, 6. João 14, 6. São somente versículos para confirmar o nome do Senhor declarado pelo Deus na forma do Filho. 14, 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. 15, 1, na mesma folha. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E o último, no último livro da Bíblia, na última página da nossa Bíblia, Apocalipse 22, 13. Esse que nós vimos outro dia. Nós lemos o 12, e semana passada nós lemos o 12 e hoje ele diz, eu sou o alfa, que é a primeira letra do alfabeto, e o ômega, que é a última letra do mesmo alfabeto, não é de português. O primeiro e o último. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim. E eu sou o que sou. Então, a nossa querida Simone, espero que ela possa ter, assim, ajudado em alguma coisa, não que venha esgotar o assunto, mas que seja algo de informação para ela que teve essa dúvida em alguma... criou essa dúvida em alguma fonte de informação que ela procurou e que veio, então, a ter esta pequena dúvida. Mas... esse Deus de Baal, Dagon... Deus de esse Baal... não é Deus pagão? Isso. Então, os pais... os deuses... desculpa, irmã. Ele citou, isso. Então, você citou,
o povo do Egito e os países vizinhos, que eu falei, a Mieko lembrou bem, tinham os seus deuses com letra minúscula e era deuses pagãos. Aqui nesse país também tem não sei quantos mil deuses. Ah, então, eles chamavam esses deuses pelo nome. Eu não lembro agora qual era o país, mas deus de Baal, deus de Dagon, Deus Baal, Deus Dagon, Deus Moloque, Astarote e Diana, que é dos Efésios, então essa é Deus. Então, eram deuses do nada, não eram deuses, era que eles inventaram na sua crença. Ou então, esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele, vamos fazer aqui um bezerro de ouro para a gente adorar. Então virou um deus para eles temporário. Entendeu? Então eram deuses que tinham seus nomes e por esta razão o povo de Deus, que tendo uma relação com o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus único, o Deus Salvador, não tinha esse desejo de chamá-lo pelo nome. Então nós no nosso português chamamos Deus, em inglês God, em japonês, em espanhol, Deus, ou em japonês, Kami-sama. Então, cada idioma tem um nome de uso para ele. Tem 3 minutinhos, mas eu não vou me prolongar muito, não. Desculpem os irmãos que passando um pouquinho da hora. No final, a irmã Mieko, então, o pedido do Kaoru. O Julinho tá aí, Julinho? Só um minutinho. Amém. Para você fazer seu pedido de oração. Oi. Pode falar. Oi. Amém. Amém. Oi, rapaz. Paz, Senhor Jesus. Júlio, Kaoru, Emuro. Fala, Julinho. A Simone que falou para eu pedir a oração. Esse Julinho tá cuidando das crianças. Sim. Você tem algum pedido de oração para alguma necessidade, alguma terceira pessoa? Eu queria pedir a oração para os brasileiros que estão aqui em Reme, né? Sim. O seu Valdeci também compareceu hoje na igreja. Oh, amém. A esposa, né? Amém. Então, seria mais isso mesmo. Amém. A oração para os brasileiros que estão aqui em Reme. Isso. Amém. Não, eu que pedi, Kaoru. Eu falei, Eu me esqueci. Não foi sua esposa, não. Eu que pedi. Falei, esquecemos do Kaoru. Esquecemos do... Que eu sempre falo, Alexandre e Luzinete, ou Luzinete e Alexandre é o mesmo, né? Ela sempre faz. E eu acabei, então, me desculpe por esta. É que ela falou que você estava cuidando das crianças, então eu deixei também, não? Passar. E oramos no final. Então, como eu disse, desculpa, eu vou passar alguns minutos, mas sobre depois você quer orar, quer fazer o quê, irmã? É oração para os brasileiros? Não, com a irmã Maria. Não. Nada, Maria da... Não. 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 Na hora de cantar parabéns. Porque Então, a Luzinete vai cantar parabéns para os aniversários. Então, a irmã Luzinete pode cantar parabéns. Não, então pode cantar agora. Agora, então tem que chamar Maria. Você tem que chamar Maria? É, por isso. Enquanto você tá. Bom, então a irmã Luzinete, não, desculpa. A irmã Leonilde e a minha irmã, que sempre tem nos assistido, já de algum tempo atrás, ela falou, gostaria de... É biológica. Gostaria de ouvir o seu testemunho. Eu já falei para ela, mas a gente, com o passar do tempo, esquece. Não tem, assim, nada de muito mais relevante do que a presença do Senhor. Mas nos anos 70, então, eu sempre fiquei assim, sempre fui envolvido com música, sempre gostei de música. E tinha com mais alguns amigos, um de nome Osório, ali na Vila Sônia, e que fazíamos baile. Então tinha sistema de som e a gente fazia baile
principalmente no bairro de Pinheiros, que era um bairro de pessoas com mais poder aquisitivo, não na Vila Sônia, mas algumas vezes na Vila Sônia também. E como eu sempre estive assim envolvido com música, a minha irmã Fátima então sabia. Nessa época a gente morava no mesmo terreno, nós morávamos, a minha mãe e a minha irmã mais nova, morávamos na mesma casa no fundo e a minha irmã Fátima com seu esposo então moravam na casa da frente. E a minha irmã, já convertida de algum tempo, sempre permitia que os irmãos então viessem orar na casa dela. Como eu disse, no mesmo terreno, mas é a casa que ela morava. E eu, assim, como eu disse, como Paulo fazia, perseguia a igreja de Deus, eu perseguia de outra forma. Então, quando os irmãos queriam entrar em casa, eu estava lavando a minha ratoeira, né, o meu fusquinha, e então eu jogava água com eles com a mangueira para eles não entrarem em casa, né, passar no portão e atrapalhar a vida dos crentes. Eu, em outras oportunidades também, como eu tinha um sistema de som, eu aumentava o som para tentar abafar a oração ou a reunião dos irmãos. A gente boa, hein? Essa Lu não sabia, né, Lu? Mas eu já sabia. Então, não. Então, vai anotando aí. Depois, Mais uma. isso. Não, mais uma. você não dá o testemunho hoje não, irmã. Você segura aí. Então, aí como morávamos numa casa nos fundos, no quarto, principalmente no quarto, então gotejava, tinha goteiras dentro do quarto, o assoalho estava afundando, por causa, evidentemente, da umidade, e também as paredes, do lado da cama, as paredes começaram a mofar, a infiltrar água, porque do lado de trás dessa parede tinha terra dos terrenos vizinhos. Então nós tivemos que mudar. A minha mãe resolveu então desmanchar essas duas casas e fazer duas novas casas nesse terreno. E o que a minha mãe fez então? Alugou uma casa próxima de uma distância de 4 casas para frente da nossa casa. Nós, a minha mãe, a minha irmã e eu fomos morar na parte de baixo. E a minha irmã Fátima foi morar nos fundos desta mesma casa, deste mesmo terreno, uma casa também separada, nos fundos na parte de cima. Então ela assistia o seu programa dominical de um irmão evangelista muito conhecido na época, nos anos 70, e que tinha também a introdução através dos hinos. E ela, minha irmã, sempre convidava. E eu nunca me interessei assim pela palavra. Então eu assistia era pela televisão, eu assistia chamar aqui as musiquinhas, que era o que eu pensava, né? Que eram os louvores, e terminados os louvores eu desaparecia que nem um gato escaldado. Ela deve estar vendo, assistindo, ela pode confirmar isso. Mas um dia então... Mas como era o programa dele? Como era? Não é Jimmy Swaggart. Não. É Jimmy Swaggart. É? Então, esse irmão, então, algumas vezes foi para o Brasil e depois, posteriormente, então, nós estivemos ali no estádio do Morumbi, vendo, então, a pregação deste irmão. Mas, então, no passar do tempo, uma vez, no quarto, a minha irmã falou assim, vamos orar ao Senhor, quer uma oração ou algo semelhante. Eu falei, sim, não, pode orar. Então, nesta oração, eu senti a mão do Senhor, eu senti que
quer dizer, o senhor que fez isso acontecer, não sou eu, evidentemente, nós sabemos, e que nessa oração, então, através desta oração, eu senti que era o momento, então, de receber a Cristo no coração. Então, a partir daí, eu recebi a Cristo no coração e o Espírito Santo, então, começou a me fazer a ter esse desejo, esse interesse, então, de assistir às musiquinhas, né, como eu falava, ou seja, os louvores, e posteriormente também iniciando, né, a minha presença ali, assistindo a televisão, nas pregações. Então, depois, já final dos anos 70, evidentemente, começo dos anos 80, eu me mudei, porque eu casei com a irmã Mieco, então no final dos anos 80, e me mudei para o Taboão da Serra. A minha irmã, neste tempo, ela congregava numa congregação pequena da Assembleia de Deus no bairro do Monte Kemmel, que é um bairro entre a Vila Sônia e o bairro do Ferreira. Mas como para mim era mais longe de onde eu morava, que é em Taboão da Serra, eu tinha que vir na igreja, então, com a Miliane arrastando, como digo eu, então a pequenininha andando e o Daniel no colo. Então, para mim, seria bem melhor, não era metade do caminho, mas era bem melhor, estar na casa de Deus, então, no bairro do Ferreira, onde eu me apresentei ali, né? E fui muito bem recebido. Não lembro o ano, eu não lembro datas. A única coisa que você pode você não vai, se você me perguntar, você vai ficar sem resposta, é sobre as datas, não? Por isso que eu disse, eu começou nos anos 70. Nos anos 70 eu me converti e nos anos 80, então, eu me casei e continuei indo, comecei a frequentar a igreja no Ferreira. Não é a Lu que te convidou, Ferreira, ou não? Lúcia que convidou ele para ir para o Ferreira ou não? Convidei. Eu fazia aula de música e eu Tá saía vendo? da escola na sexta-feira e ele me via no ponto de ônibus com o meu irmão. Ah, E eu com o meu instrumento dentro do estojo, ele me perguntou um dia onde que eu ia, com o meu irmão, eu falei que ia na igreja. Aí ele foi e me deu uma carona. Aí eu mostrei pra ele a igreja, daí ele começou a ir lá. tá vendo? Isso. Não, Eu sabia que você tinha ela está alguma nessa coisa história. na sabia Às que, vezes né, as pessoas que estão nos ouvindo não entendem por que a minha relação com a Luzinete, né? Ou seja, por que eu trato ela assim com pequena diferença? Não é. É que eu devo Aluno também, né? orienta professor. Devo muito da minha vida cristã, eu devo a Luzinete, não? E a outros. Mas eu me lembro porque ele teve esse desejo, né, de saber onde que era a igreja. E ele falou, vou levar vocês até lá, na igreja. Daí a gente falou, não precisa, a gente vai pegar o ônibus. Aí ele falou, não, eu vou levar vocês lá. Aí ele levou a gente lá, eu e meu irmão, e entrou na igreja e ficou perguntando as coisas da igreja, onde que era o coral. A gente mostrou o coral, a orquestra. Aí ele já foi no culto, já se interessou e glória a Deus. Amém. Então, é mais dramático o testemunho da Lu sobre mim do que eu mesmo falando. Não, mas eu sempre esqueço. Para mim também tem, né, muito significado, né? Para mim também tem. Foi eu fiz a oitava série, a minha formatura da oitava série foi em 1982, eu acho. Então foi mais ou menos nessa época aí. Isso Então, mesmo. Porque já tinha isso mesmo. Isso, já tinha isso. A Meliane. A Meliane e o Daniel era no colo porque o Daniel nasceu em 84. Né? Então, depois continuei no Ferreira até então, em 1991, eu vir para o Japão. Eu digo eu porque posso dizer eu porque a minha esposa e os meus filhos não vieram em 91, mas depois retornei
ao Brasil em 25 de dezembro de 1991 e em abril de 1992 viemos todos para o Japão. E passei em 1991, tinha um irmão que trabalhávamos juntos e sentimos a necessidade de ir numa igreja. Aí eu sabia zero. Brasileiro. Oi? Irmão brasileiro. Um irmão brasileiro, desculpa. Um irmão de Goiânia. E então ele falou, deve ter uma igreja ali. Aí ele foi me mostrar, tinha uma cruz vermelha. Eu falei para ele, isso aí deve ser hospital de cachorro. Mas, por azar meu, ou para a glória do Senhor, escutamos algum louvor lá dentro. Aí entramos, então era uma pequena congregação da igreja Shinohara, não lembro. Então isso foi em 1991. Onde ele ficou, né, Hide? Até então hoje, o meu cunhado ficou lá um tempo e sabe esse salão que eu estou falando. Então isso foi em 91. Depois, em 92, então, voltamos e continuei levando as crianças a essa congregação. E uma irmã de lá, vendo que eu vinha com a criança, a Miliane, e com o Daniel, de 9 e 6 anos, ela falou, esse homem deve ter alguma esposa. Aí ela se interessou e convidou a irmã Mieko, e aí depois, então, começa a minha história. Continua o testemunho da irmã Mieko, que não é agora, é claro. Então, deste ano de 1992, aproximadamente, nós estamos dentro da mesma igreja. Esta congregação não existe mais. Hoje é um pequeno comércio de alguma coisa, eu não sei exatamente do que. Não é do Yakult. Não é do Yakult. Então, continuamos pela misericórdia do Senhor. Então, eu sou, o que Deus me fez ser até hoje, não? Ou seja, estar sempre congregando na mesma igreja, participando então sempre com os irmãos. Então, para a irmã Leonilde e para a minha irmã Fátima, evidentemente foram as orações da minha irmã Fátima, daqueles irmãos que iam lá na casa dela, orarem em meu favor, e tantos outros irmãos que não conheço. O que eu queria também lembrar aqui, não sei se está vivo ainda ou não, mas o irmão Milton da Silva está vivo. Isso, aquele é difícil de matar mesmo. Levou tiro. Já levou de tudo. Então, então ele me ajudou muito no início da minha vida cristã também, dentre outros, mas este é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, então, pelo Milton da Silva. Mais uma pessoa essa pessoa que me ligou convidando para ir para a igreja, hoje tem 92 anos e todos os domingos o Roberto leva ela para a igreja de carro. Junto, né? Nós. Os três. Irmã Nonaka. A minha mãe de fé. Isso. A menina que a gente sempre leva, então, junto. De 92 A menina que a minha que não tem ciúmes. Tem mais. Miliane. Bacon. Tem mais menina na minha vida. Então eu agradeço a Deus e vamos orar então por esse pedido do Julinho, para que o Senhor esteja então... Pelos brasileiros e pelo Valdecir. Isso. Então o irmão Valdecir esteve conosco, mas depois eu falei que ia perguntar para o Julinho como está o irmão Valdecir, mas depois eu pergunto após terminar então a gravação. Já passamos 15 minutos das... E o parabéns? Então a irmã Mieko vai tentar chamar a irmã Maria. Se não der certo, o certo era cantar o parabéns depois da oração. Então vamos. Isso. Ó Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor meu Deus, e que todos possam, Senhor meu Pai, ser por Ti abençoados como no passado o Senhor tem a Tua misericórdia, o Teu amor. Ó Senhor meu Deus, concedido àqueles irmãos que com incansáveis orações, através, Senhor meu Deus e Pai, do Teu Espírito Santo, na nossa irmã, a minha irmã,
que Nossa. com certeza, ó Pai, tem levado a tua palavra, tem trazido a tua palavra também a mim. E esta palavra não voltou vazia. E isto é pelo teu Espírito Santo. Não é honra, não é louvor, não é glória a nenhum de nós, nem a mim, nem a minha irmã, e nem a nenhum irmão em Cristo. Mas Senhor. todos eles serão por ti recompensados, Senhor. Senhor, meu Pai. Ao Julinho, aos irmãos que estão ali, Senhor, em Rimequém. O Senhor esteja abençoando o pastor Cusso, que concedeu esta oportunidade de brasileiros estarem congregando ali. Senhor. Ó Pai, que cada um daqueles brasileiros que ali trabalham possam, Senhor meu Deus, estar recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como um dia esses que aqui estão fizeram. E nós te pedimos a tua presença ali, abençoando poderosamente no nome do teu Filho Jesus, porque tu és um Deus presente. A nossa irmã Maria, que mais uma vez completa 1 ano de vida, nós te bendizemos e te agradecemos, e que possamos estar louvando o teu santo nome através desta vida, como temos feito, e o Senhor transformará aquele lar e aquela família. Senhor. Também a cada um desses que nos ouvem, nós te pedimos a tua presença no precioso e santo nome do teu Filho Jesus em mais uma semana, guardando o Senhor meu Deus, a nossa nação ali no Brasil, desde o maior até o menor, a cada governante, a cada um daqueles que lá estão em decisões importantes, em pontos, Senhor meu Deus, importantes na hierarquia daquele país. No nome do teu Filho Jesus também para esta nação, para que tenhamos uma vida de paz. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, a tua presença, não porque merecemos, mas porque tu és um Deus sempre presente e os teus olhos estão voltados para todos os habitantes da terra. Amém, Senhor. Amém. Te agradecemos e te pedimos. E, Senhor meu Deus e Pai, conduze este teu povo em nome do teu Filho Jesus, para estarem na tua presença em mais esta semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, ó Senhor meu Deus, aleluia, esteja com cada um de nós, desde agora e para sempre, e o Senhor estará conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e guarde, desculpa por alguma coisa, vamos terminando, e que o Senhor abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Amém.